Olá, tudo bem? Meu nome é Daiane Alves, esse é o canal Daiane Converte e eu vou trazer para vocês um seminário sobre os filhos, sobre criação de filhos. O tema desse seminário vai ser Arrebatando o Coração dos Nossos Filhos. E eu vou me inspirar nesse livro que eu estou lendo sobre como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para que o seu filho falar. São de duas autoras, Adele Faber e Elaine Maslich. Então eu vou me inspirar neste livro e quero compartilhar com vocês em algumas aulas como nós podemos tornar mais eficiente a comunicação entre pais e filhos, como nós podemos tornar algo mais fluido, né, no desenvolvimento dos nossos filhos, no crescimento dos nossos filhos. E o capítulo 1, que vai ser esse primeiro vídeo, ele vai falar sobre os sentimentos dos nossos filhos. Sentimentos mesmo, do mesmo jeito que nós temos sentimentos, os nossos filhos também têm sentimentos. Eles sentem medo, eles sentem amor, eles sentem carinho, mas eles sentem raiva, eles sentem frustração, eles sentem angústia. Então, os nossos filhos, eles são acometidos por sentimentos. E por ser crianças, nós pais muitas vezes negligenciamos os sentimentos dos nossos filhos. E eu confesso que esse livro me ensinou muito. E olha que eu me preocupo, eu já li algumas coisas sobre inteligência emocional. E já é algo que eu me preocupava, né, em observar, em nomear e tal. Mas mesmo assim tem acrescentado muito na minha rotina como mãe, na minha rotina do dia a dia, com a educação, né, dos meus filhos. Lembrando que eu tenho dois, eu tenho uma de 5, aliás, uma de 6, ela já fez 6, e um bebezinho de 2 aninhos. Então, vamos lá. Esse primeiro capítulo, o que a gente precisa entender, que seja prático, eu quero aqui compartilhar coisas que ajudem mães, que ajudem cuidadores, como eu disse, nesse desenvolvimento do relacionamento entre pais e filhos. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, sobre os sentimentos. Tem uma frase muito importante do próprio livro que eu quero citar, que ela diz assim, ó: a contínua negação dos sentimentos dos nossos filhos pode deixá-los confusos e irritados. O que essa frase quer dizer? Ele parte do pressuposto de que nós pais, muitas das vezes, nós vamos negligenciar os sentimentos dos nossos filhos. Como eu disse, por ser criança, às vezes a gente ignora que ele tem sentimentos, né? E é normal, às vezes a gente faz isso inconscientemente. Mas quando a gente continuadamente vai negligenciando os sentimentos dos nossos filhos, podando a expressão dos sentimentos deles, o que a gente está causando nessa criança? Segundo, né, esses autores, nós estamos causando nele confusão e irritação. Por quê? Tem um exemplo bem simples para vocês aí imaginarem vocês aí no seu dia a dia com os seus filhos. Imagina a cena. É esse motoqueiro. Imagina a cena. Você tá com seus filhos, de repente, o seu filho chega no ambiente que você tá, e aí ele fala assim: ai, mãe, eu tô cansado. Aí você olha e fala: como que você tá cansado? Você acabou de acordar. Aí eu falo: mas eu tô cansado. Não, mas é impossível você tá cansado. Você acabou de acordar, não tem como você tá cansado. Aí passa um pouquinho e fala: ó, vamos sair. Pega a roupa de frio e veste. Aí a criança fala assim: não, mas eu não tô com frio. Aí você fala: mas tá frio, eu quero que você veste a blusa de frio. Passa um pouquinho, a criança fala assim: nossa, mas aquele programa que a gente tava assistindo tava chato, né? E você fala: não tava chato, foi muito bom. Nos ensinou tantas coisas, foi muito edificante ou foi muito interessante, não tem nada de chato. Olha só, esse diálogo, ele é um diálogo totalmente possível, né? Eu mesmo me vejo nesses comportamentos, ele é totalmente possível, nós fazemos isso. E o que está acontecendo? Você está negando os sentimentos dos seus filhos. Se o seu filho falou que ele está cansado, é porque ele está cansado. E o que a gente faz? A gente nega. A gente fala: não, você não está cansado. Aí vem o que a gente precisa aprender com isso. Você não tem como evitar o sentimento do seu filho. Não tem como você impedir que ele esteja sentindo aquilo. Então você precisa aceitar que seu filho está sentindo. Ele está cansado? Ele está cansado.
vai ser válido você negar o sentimento? Não. Por quê? Porque quando você nega, você tá fazendo o quê? Você tá deixando ele confuso, porque ele vai pensar assim, poxa vida, mas eu tô me sentindo cansado, mas a minha mãe falou que eu não tô cansado. Será que eu não tô cansado? Mas eu tô me sentindo cansado. Entende? Você pode deixar essa criança confusa, porque ela tá tentando se expressar e ela não está achando alguém que tenha a receptividade compatível com o que ela tá dizendo. E a outra fala do filho, né? A mãe manda vestir a blusa de frio. Ele não tá com frio. E nós, às vezes, nesse zelo, a gente quer falar pra criança o que ela tá sentindo, né? Sobre o programa. Esse programa foi chato. Não, não foi. Não foi pra você. Pra ele foi. E eu não posso obrigar o meu filho a não achar que o programa foi chato, sabe? Então, assim, primeira observação. Não negue os sentimentos dos seus filhos, porque isso vai deixá-los confusos e irritados. Entenda isso, pegue esse conceito, beleza? Depois, o que nós precisamos entender? Existe um processo, as autoras elas dão aqui um passo a passo para você lidar com os sentimentos dos seus filhos, para você conseguir fazer com que isso flua no seu relacionamento e não deixá-los confusos e irritados, tá? Porque essa irritação, né, eu nem comentei da irritação. O que acontece? Quando a gente começa a negar os sentimentos dos nossos filhos, geralmente a gente começa a discutir. Porque o seu filho fala uma coisa, aí você nega, e isso vira uma discussão. Ou vira confusão, o que também é muito prejudicial, ou vira discussão, o que é horrível, né, no nosso relacionamento com os nossos filhos. Então, cuidado com a negação por causa da confusão e por causa da irritação. A gente não quer aquele ambiente, né, de briga o tempo todo, discussão o tempo todo. E quando isso está acontecendo na família, observa, geralmente isso começou porque você está negando algo que seu filho está afirmando sentir, tá? Então, tá, qual que é o passo a passo? Vamos lá, eu fiz aqui a minha colinha, tá aqui na minha frente. O passo a passo primeiro, ouça o seu filho, mas ouça de verdade. Sabe aquela cena que o filho tá falando com o pai, algo que aconteceu e o pai tá aqui, ou no celular, né? Nossa, sério, filho? Ah, que coisa. Sei. Mas deu tudo certo, né? Ah, que bom, garotão. Tchau. E tal. Essa cena, ela destrói a capacidade dos pais de... qual que é a palavra? Não é conectar, mas é de receber o coração da criança. Então, quando nós estamos ouvindo os nossos filhos, nós precisamos ouvir de verdade, né? Se o seu filho está falando algo e você está ocupado e você não pode, naquele momento, dar a atenção que o seu filho precisa, sinaliza isso, né? Eu faço isso. Quando, às vezes, a minha filha está falando alguma coisa e eu não estou conseguindo concentrar no que ela está falando, ou eu não consigo olhar nos olhos dela, eu paro e falo, filha, só um minutinho, agora eu te escuto. Aí eu vou, paro, faço o que eu estou fazendo ali, termino e olho. Por quê? Porque eu sei o quanto isso é importante para que eu consiga entender o que essa criança está querendo me comunicar. Então, primeira coisa, ouça o seu filho de verdade, para você saber o que ele está sentindo. Porque ele vai te falar o sentimento. Ele vai te contar uma história, ele vai te contar alguma coisa que aconteceu. E nessa história vai estar o sentimento dessa criança. E aí vem o segundo passo. Por que é importante você ouvir de verdade? Né? A gente vê tantos pais que negligenciam, né, a comunicação com os filhos. Eu já vi tantos exemplos que eu fico tão triste. O filho está contando algo, o pai está descostas. O pai tá assistindo, sabe? O pai tá lendo o jornal, o pai tá... Então, assim, por que é importante ouvir de verdade? Porque o segundo passo é reconhecer o sentimento na expressão do seu filho. Então, se o seu filho tá te contando ali alguma coisa, você tem que perceber, reconhecer qual é o sentimento que tá ali. E não importa se o sentimento é bom ou ruim. Não importa se o sentimento é um sentimento que você valoriza ou não, né? Mas é um sentimento. E uma coisa que eu tinha muita resistência é uma frase que fala que todo sentimento é válido. Eu ficava, gente, mas como assim, né? Eu ficava meio que relutando, porque a gente quer o quê? Que a gente quer imprimir nos nossos filhos apenas sentimentos positivos, amor, alegria, né? O fruto do espírito completo. Mas nem sempre vai ser um sentimento positivo. Às vezes vai ser raiva, vai ser frustração, vai ser tédio, vai ser medo, vai ser... Entende? Então,
Mas é um sentimento. Então, o que essa frase quer dizer? Que todo sentimento é válido. Quer dizer que sentir aquilo tá tudo bem, porque você não manda no que você sente. Você não controla o que você sente. Mas o que deve ser combatido é o comportamento. Então, o que o seu filho sente é legítimo. O que nós não podemos é aceitar todo e qualquer comportamento. Então, eu tô com raiva, vou bater no meu irmão mais novo. Não, você pode sentir raiva, tá tudo bem sentir raiva, é normal, a gente sente raiva. Mas o que nós temos que fazer é controlar o nosso comportamento. Então tá, se eu ouvir o meu filho com atenção, se eu fui capaz de dar a ele a atenção que ele precisava, eu vou conseguir perceber o sentimento que tá ali. E o segundo passo, reconheça o sentimento do seu filho, aceite o sentimento do seu filho. Então, no livro ele dá exemplo que você sempre tem que usar palavras de afirmação, tipo assim, sim, entendo, sim, ok. Tipo assim, aceita. Seu filho tá te contando o que ele tá sentindo, você aceita o que ele tá sentindo, porque não tem como você mudar o que ele sente, tá? Essa é a grande pegada desse capítulo 1. Você não muda o sentimento do seu filho negando que ele tá sentindo aquilo, ele continua sentindo. Então, aceita. E depois, qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é dar nome ao sentimento. Você precisa nomear o que o seu filho está sentindo. Por que isso é tão importante? Porque quando você dá nome para aquele sentimento, o seu filho, ele se sente compreendido. Ele se sente acolhido. Ele fala, poxa vida, minha mãe tá me entendendo. Meu pai tá me entendendo. Cara, que bom, não tô sozinho, né? É isso mesmo que eu tô sentindo. Então, às vezes, seu filho tá te contando uma coisa e ele não sabe o nome daquilo. Por exemplo, dá um exemplo. Mãe, hoje lá na escola, um colega que eu gosto tanto gritou comigo no meio dos meus colegas. Tô inventando aqui, né? Gritou comigo no meio dos meus colegas. Eu fiquei assim, por que ele fez isso? Eu não gostei, eu fiquei... E aí a criança, ela não sabe o nome daquilo. E aí você fala, sei. E aí no terceiro tópico, primeiro você vai ouvir, segundo você vai aceitar, sem condenar. E no terceiro você vai dar nome, você vai falar assim, filho, sei, você ficou envergonhado, né? E aí a criança fala, envergonhado. Eu fiquei envergonhado. Então ela vai se sentir compreendida. Porque ela falou, meu pai ou minha mãe tá entendendo o que eu tô sentindo. Eu não estou sozinha. E aí, o quarto e último tópico eu não acho que isso aqui seria uma regra, mas assim, eu vou colocar como tá no livro, e cada pai, cada mãe, cada família tem que levar em consideração se é válido ou não. Ele fala que o quarto tópico é você realizar no nível da fantasia. O que ele quer dizer com isso? Que quando uma criança está com um sentimento, por exemplo, de insatisfação, a criança fala assim, eu queria hoje lanchar cereal. Aí você fala, filho, não tem cereal, come aqui esse biscoito. Mas eu queria o cereal. Então, filho, não tem o cereal, a gente hoje vai comer biscoito, eu tenho o biscoito. Se o seu filho for aquela criança insistente, e que você conhece o comportamento dele, o temperamento, e sabe que ele vai ficar muito decepcionado por não ter o que ele quer, vai de cada família. Por exemplo, esse exemplo na minha família não seria o problema, mas pode ser que outro na minha família seria, e pode ser que esse exemplo seria o problema com alguma criança. Então, se for esse o caso dessa criança, você realiza. Porque ele vai ficar muito decepcionado, ele vai ficar muito chateado, ele vai ficar irritado. Você realiza no campo da fantasia, entende? Porque a criança, ela consegue ir muito rápido para esse mundo da fantasia. Então você fala, filho, vamos imaginar então que a gente vai abrir agora uma caixa de cereal. Vamos lá. Aí você pega lá, qualquer caixa, um pote seu. Aí você abre. Aí você fala, olha, agora que vai estar cheio de cereal. Aí você pega, escuta o barulho do cereal caindo no seu pote. Que delícia. Aí você vai e coloca o biscoito. Agora esse biscoito vai se transformar em um cereal. Aí você joga um pano de prato. Tchan, tcharam, tchan, e tira. Transformou em cereal. Então assim, o que ele quer dizer com esse tópico? Que você tem que entrar no mundo da criança para que isso não se torne um problema. Como eu disse, talvez isso não seja regra, porque pode ser que alguns pais vão dizer assim, não, mas essa criança tem que entender que nem tudo vai ser do jeito que ela quer. Tá, mas ela não comeu o cereal. Você simplesmente cortou
um sentimento negativo que poderia estar progredindo para um comportamento ruim, entende? Então, assim, você conhece a sua criança. Então, se você acha que isso teria a capacidade de progredir para uma crise de birra, uma criança mal-humorada, uma criança que ia chorar, realize. Vai para o campo da imaginação, vai para o campo da fantasia. Elas conseguem ir para esse lugar muito mais rápido do que nós. Muda de voz, imita um robô, faz de conta que você agora é outro personagem. Isso dá super certo. O problema é que nós, muitas das vezes, não queremos, né, atender os nossos filhos na necessidade que eles têm. E que muitas vezes é o mundo do lúdico, né? Bom, então esses são os 4 passos. Resumindo, ouvir, reconhecer, nomear e realizar. Esse assunto, essa aula de hoje sobre como lidar com os sentimentos. O capítulo 2 é outro tema. Então, assim, o que a gente tem que se policiar aqui, pra gente encerrar esse vídeo? A gente tem que se policiar no segundo tópico, de reconhecer os sentimentos. Pelo menos pra mim, isso foi o que mais cobrou de mim mudanças. Por quê? Pra mim, era muito automático, às vezes, vamos supor, minha filha tava chateada porque o irmãozinho dela estragou o castelo de Lego que ela fez, bem bonito, e ele chegou lá e quebrou tudo, e ela vinha chorando. Ai, meu irmão estragou o meu castelo. E aí eu olhava e falava assim, filha, é só um Lego, depois a gente monta de novo, tá tudo bem. Tipo assim, eu tô desvalorizando todo o sentimento que ela colocou. Então, assim, ela tá chateada. Então, baseado no livro, o que eu deveria aprender? Eu deveria pegar e falar assim, filha, tá tudo bem, eu entendo que você tá chateada, né? É muito chato quando a gente constrói alguma coisa, a gente faz alguma coisa com tanta atenção, com tanto carinho, e às vezes destrói. Que coisa, né? Mas o que a gente pode fazer? Aí você já repetiu na frase que você falou que ela está chateada. A gente vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um castelo de novo? Vamos fazer agora um todo vermelho? Vamos fazer agora um todo azul? E aí você muda o foco da chateação, você muda o foco para outro assunto. Isso dá muito certo, né? A criança, ela vai para outro mundo muito rápido, muito rápido. Nossa que não, mas a criança vai. Então, se você tiver essa paciência, você vai conseguir resultados muito bons, né? Então, assim, quando você for lidar, você percebeu que o seu filho está com uma inundação de sentimentos, ele tem emoção exalando ali para todo lado. Pensa nisso, lembra, não negue, tá? Não negue o sentimento dos seus filhos, acolha, dê nome, ouça com atenção. Não caia na armadilha de negar, dar sermão, né? A gente faz muito isso, né? Mas você tá chorando de novo. Aí a criança fala, poxa, eu tô aqui chateado, tô chorando, e eu vou ouvir um sermão. Isso é muito automático, a gente faz isso, eu já fiz isso. Mas assim, muitas coisas a gente vai lendo e aí a gente vai percebendo que a gente tem que estar sempre lembrando, né? A gente vai sempre ajustando. Mas é isso, resumindo, esse é o teor do capítulo 1 da primeira aula. E aí a gente continua no próximo vídeo com o capítulo de número 2. Um beijo pra você, um abraço. Deixa seu like no vídeo para me ajudar a compartilhar esse conteúdo com outras mães, e de pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo a ser melhores mães, melhores pais, e fazendo do nosso relacionamento com os nossos filhos, do nosso convívio com os nossos filhos, um pedacinho do céu aqui na nossa casa. Beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe cada um. Você sabia que eu tenho um curso Como Evangelizar o Seu Filho até os 2 anos de idade? Isso mesmo. Quero te convidar para conhecer o meu curso. Esse curso, ele é prático e eu vou te ajudar, eu vou te dar ferramentas e métodos para você que está grávida, para você que é mãe de criança pequena e tem dificuldade de trabalhar o espiritual com seu filho, de trabalhar o evangelismo para o seu filho. Conheça o meu curso, é um curso muito dinâmico, é um curso prático que tem assim atividades para o dia a dia e já abençoou várias pessoas. É um curso que realmente tem edificado muitas mães na caminhada, e eu vou deixar aqui embaixo o link. Se você tiver interesse, clica no link para você conhecer o meu curso e ser abençoado de uma maneira muito especial. Beijo, Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.